Salve a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Que dia especial hoje. Na verdade, todo domingo é um domingo especial, onde nós estamos aqui celebrando e adorando o nome santo de Jesus. Mas também hoje é um dia onde todos comemoram o Dia das Mães. E a mensagem de hoje eu convido a você a abrir junto comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 15, do 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. Todos acharam? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar. Pai amado, abra os nossos corações, possamos partilhar da sua palavra, entender aquilo que o Senhor nos propôs nessa noite. Em nome de Jesus, amém. No nosso último domingo passado, nós começamos nosso culto temático especial voltado para a família. E nosso último encontro, falamos sobre família, falamos sobre os aspectos que a família possui, as dificuldades, mas também os acertos. E principalmente, família é um local de salvação, onde se nós crermos, a nossa casa será salva. E no nosso último encontro, numa conversa com o nosso querido pastor amado Aparício, para mim tio Aparício, numa conversa ele começou a falar sobre o seu encanto com o meio ambiente. E algo que chamou a atenção na nossa pequena conversa, ele disse sobre o caráter da terra nas nossas vidas, a importância que a terra tem no nosso meio. Ele disse que a figura da terra na nossa vida é como uma figura materna. Nós viemos do pó, viemos da terra. E o Senhor soprou vida nessa terra e gerou o ser humano, homem e mulher. Então nós temos uma ligação com essa terra. E essa terra tem um caráter até mesmo materno, porque nós fomos gerados da terra, segundo Gênesis. Isso é algo muito encantador. A criação representa algo magnífico para nós. Nós temos uma ligação direta com o meio ambiente, com a terra. Curiosamente, quando nós lançamos uma semente à terra, ali brota a vida. Da mesma forma, quando Deus soprou naquela terra, naquele pó, também se formou vida. Então a figura materna
está também em nosso meio, pois produz vida. E esse é o encanto de toda a criação. A figura materna sempre esteve presente na vida da humanidade. Mãe, figura importante para toda a humanidade. Nela é gerado o filho ou a filha que adentrará ao mundo. Responsabilidade. Na cultura judaica, se nós lemos lá no final do capítulo de Neemias vai começar a condenar as mulheres estrangeiras. O que isso quer dizer? Quer dizer que o judeu de nascença, ele é caracterizado judeu mesmo pela sua mãe. Quando ele nasce de ventre judia, que é a mãe, ele é judeu de nascença. Isso enfatiza muito, desde o Antigo Testamento, a figura da mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Mandamento do Senhor, e mandamento com promessa. E o papel da mãe não somente se resume à geração de um filho, à gestação do filho, mas também se caracteriza na criação deste filho ou desta filha. Na criação, na educação, nos ensinos dentro da casa. É claro, a responsabilidade também é do marido, mas a mãe tem um papel também nesse cuidado. Cuidado de preservação. A imagem do filho sempre vai ser filho para a mãe. Conheço pessoas grandes já, de 40, 50 anos, quando a mãe vê, me chama de meu bebê. Você conhece esse tipo de pessoa? Onde a mãe caracteriza como meu filhinho, o queridinho. Mães são assim. Não tem como, a gente vai crescer, nós vamos crescer, e a mãe sempre vai ver como filhinho ou filhinha. Não tem jeito. No texto bíblico, assistimos a cena de uma mãe, mas de uma mãe desesperada. Desesperada pela sua filha, que se encontra endemoniada, que se encontra problemática. E algumas características presentes nessa mãe é que ela era, aqui o texto fala que ela é cananeia. Esse mesmo texto se encontra em Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30, e esse capítulo vai nos mostrar exatamente de onde era essa mãe. Essa mãe era uma mãe sírio-fenícia, uma mãe grega. Tiro e Sidom são cidades fora do limite de Israel, para lá da Judéia da Judéia também, mas para lá da Galiléia, acima de Israel. Tiro e Sidom já não faziam mais parte de Israel. E uma mãe, percebendo que Jesus estava naquela região fora de Israel, vai desesperadamente pedir socorro pela sua filha. E nós percebemos então, no versículo de número 25, a figura da mãe, quando ela pede ajuda ao Senhor, mas ela não somente pede ajuda, ela adora ao Senhor. Versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma mãe estrangeira, que não faziam parte da família de fé dos judeus ou dos israelitas. Não somente isso, aquela mãe estrangeira também tinha uma filha enferma, endemoniada. Gostaria que vocês voltassem um pouquinho no tempo comigo. E para quem é mãe, vai saber dessa característica melhor do que para a gente que é filho. Não sou filho ainda, não tenho filho ainda. Eu sou filho então. Sou casado, mas não sou filho ainda. Mas que vocês percebam as dificuldades daquela mãe enfrentadas. Pense na situação da mãe que vê as outras mães educando seus filhos, brincando com seus filhos, e a sua filha
sendo necessitada. Sua filha precisando de ajuda, de uma doença que nenhum médico sabe a prescrição. E ela vê em Jesus a oportunidade de salvar a sua filha. A única solução encontrada por aquela mãe foi se prostrar aos pés de Jesus. A Bíblia vai falar que ela se prostrou e ela adorou ao Senhor. Junto com a sua petição vem a sua adoração. Isso remete para nós dentro da nossa casa. Como a mãe, qual é a característica da mãe dentro da casa, aos olhos de Deus, aos olhos da igreja? A figura da mãe, aos olhos da igreja, aos olhos de Deus, é que a mãe sempre está de prontidão para interceder pelos seus filhos, suas filhas, pelo seu marido, pela casa. As mães carregam em seus ombros todos os problemas do lar, todos os problemas encontrados em sua casa. Mas, de modo diferente, quando o Senhor adentra a casa, essas mães têm esperança. Essas mães não se entregam, principalmente na oração. Temos até um ministério, um círculo de mães em oração. Algumas pessoas fazem parte aqui, Quem faz parte aqui do círculo de mães de oração? Irmã, aqui, Cecília, tudo mais. Que bênção, que bênção. Porque isso é uma imagem da mãe que intercede no lar. A mãe que não desiste de orar pela sua casa. A mãe que não desiste de orar pelos seus filhos, pelo seu marido. É um papel importante dentro do nosso lar. Interceder, adorar. Entender que a única solução vem do Senhor. Por isso que ela adora o Senhor. Ela entende que todo problema vem para fortalecer a fé da casa. E por isso ela ora para que o Senhor abençoe o lar. Pois quando nós adoramos ao Senhor, nós entendemos que esse é o único meio pelo qual nós temos socorro. É o único meio de nós sabemos que haverá socorro vindo da parte de Deus. Precisamos aprender como as mães que oram, mães que intercedem, mães que oram e adoram ao Senhor. Isso é uma lição dentro da casa. Para nós que somos filhos, é uma lição. Para os maridos, também é uma lição. Aquela mulher, aquela mãe, entendeu que Jesus era o único meio de salvação para sua filha e ela o adorou. Logo após, acontece um fato curioso, que a primeira vez, quando nós lemos a primeira vez esse texto, pelo menos da minha parte quando eu li, nós vemos a postura de um Jesus duro, na verdade, difícil, porque Jesus quis mostrar para aquela mulher que ela não fazia parte de Israel. Não é certo pegar dos pães e lançarem aos cachorrinhos. Diante dessa situação que aconteceu quando Jesus falou àquela mulher, àquela mãe, uma característica encontrada naquela mãe que nós precisamos entender nas nossas vidas, principalmente na figura da mãe na nossa vida, é a figura da mãe diante da humilhação. E ela não se humilha por si mesma, mas ela se humilha perante o Senhor, pelos seus filhos e pelas suas filhas. Caráter de humilhação. Sim, Senhor, diz ela, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Só entendendo, mostrando um parâmetro dessa situação, quando Jesus fala que não é lícito lançar o pão aos que não são da mesa, que não são filhos,
Jesus ele teve no seu ministério o ponto principal, Israel, pois a salvação, segundo Paulo, viria dos judeus. Então Jesus teve em seu ministério um local exato, Israel, porque dali de Israel a salvação para toda a humanidade chegaria aos demais povos. Mas Jesus, enquanto esteve no ministério, ele se preocupou em ficar em Israel, em ficar em Jerusalém, em ficar em Belém, onde nasceu, em ficar em Judá, na Judéia, na Galiléia, enfim, todas as regiões ali de Israel. Jesus se preocupou naquelas regiões. Mas quando nós percebemos uma mãe que clamava pela ajuda do Senhor, Jesus demonstra uma lição preciosa para nós nesse momento. Jesus demonstra que diante da fé daquela mãe, o seu amor, a sua salvação começou a atravessar fronteiras. A bênção do Senhor não estaria somente em Israel a partir daquele momento, mas o Senhor começou a agir fora de Israel. A humilhação daquela mãe levou a cura, o amor de Deus, às pessoas que estavam fora de Israel. O amor, então, de uma mãe ultrapassa as fronteiras, não é verdade? Quando o filho viaja, a mãe fica em oração. Quando o filho sai de casa para ir comprar o pão na esquina, a mãe fica em oração. O amor de mãe ultrapassa essas fronteiras. Eu só entendi, muitas vezes, das situações de humildade de minha mãe, quando na minha casa nós crescemos, somos 3 filhos, né? Eu e meus 2 irmãos, nós tínhamos o costume de brigar pelo frango. Chegava o frango assado, quem é que come o quê? E minha mãe gostava do pescoço. Tem gente que gosta do pescoço aqui? Tem gente que gosta. Mas a minha mãe preferia o pescoço. E aí, filho, né? Ainda mais criança, minha mãe quer o pescoço, eu vou pegar a melhor parte do frango. E eu comecei a entender que minha mãe gostava de pescoço para deixar o melhor para os seus filhos, para suas filhas. Sinais de humildade dentro do lar. Sinais de humildade, sinais onde os seus filhos são servidos. Vamos dizer assim, muitas vezes mimados, na verdade, mas sempre oferecendo o melhor para os seus filhos, para o seu esposo. As crianças recitaram os versículos de Provérbios, onde a mãe ela é reverenciada dentro da casa pelos seus costumes, pelas suas práticas dentro do lar, de servir. E só quem é mãe entende. Mas nós, os demais da casa, nós precisamos entender esses sinais de humildade. Sinais onde a mãe deixa muitas vezes de ter o benefício para beneficiar as pessoas de sua casa. E esse é o último ponto desse versículo, desse capítulo. A figura da mãe na prioridade das pessoas que necessitam. E quem são as necessidades que a mãe quer suprir? São os filhos, são os maridos. Versículo 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aquela mãe grega que se humilhou diante do Senhor, adorou ao Senhor, entendeu que só o Senhor poderia trazer salvação à sua filha. Aquela mulher deixou de lado o seu orgulho, deixou de lado a sua imagem. Aquela mulher deixou de lado as suas necessidades para atender às necessidades de sua filha. Como é importante entendermos a figura da mãe que deixa muitas vezes
as suas próprias necessidades para atender as necessidades de sua casa, daqueles que precisam. E há um contraponto aqui no livro de Mateus, quando Jesus, no capítulo 15, antes de encontrar aquela mulher, Jesus faz uma série de alusões aos religiosos de sua época. Jesus tem diversos combates, nos diálogos com os religiosos. E quando nós pensamos na vida do religioso, nós pensamos que o religioso, ele faz tudo certinho para querer agradar a Deus, para ser abençoado. Então ele faz todas as práticas religiosas para ser abençoado por Deus. E nós encontramos essa mãe logo após isso, onde o Senhor fala: grande é a sua fé. Nós encontramos e entendemos que o religioso, ele se gaba para querer que o Senhor o abençoe. Mas essa mulher demonstra a nós, essa mãe demonstra a nós, que quando ela atendeu às necessidades de sua filha, ela adorou ao Senhor. Ela deixou de lado as suas próprias necessidades para atender às necessidades da sua filha. Então ela não se achegou até Deus, até o Senhor, até Jesus, para se beneficiar, para procurar uma bênção na vida dela. Não. Ela chegou até Jesus para que a sua filha fosse curada. Grande é a fé daquela mulher. Grande é a fé de nossas mães, que muitas vezes deixam de ser atendidas para atender aos seus filhos e às suas filhas. Isso se destina o porquê da persistência de suas orações destinadas a Deus pela ordem do lar. Isso demonstra para nós, igreja, um grande exemplo da importância, o exemplo daquela mulher de deixar as suas necessidades para atender às necessidades de sua filha, demonstra para nós, igreja, como nós devemos viver em comunidade. Muitas vezes deixando as nossas necessidades de lado para atender às necessidades do irmão ou da irmã de nossa fé. Ajuda. Nós precisamos de ajuda e precisamos ajudar aqueles que têm necessidade. E a mãe é uma grande figura disso. Concluindo, quando nós compreendermos todas essas qualidades vindas de nossas mães, no nosso lar, o cuidado que ela tem pelos seus filhos, pelos da casa, a oração, a intercessão que ela faz pelo nosso lar, nós entendemos que o Senhor está em nosso lar e que nós precisamos retribuir isso. Eu não quero ser muito apelativo, mas falar do Dia das Mães na situação de minha mãe hoje está difícil. Não difícil, graças a Deus ela foi curada. Nós cremos nisso. Para aqueles que não sabem, visitantes aqui, minha mãe teve câncer de mama e estávamos aflitos, nessa situação de quimioterapia, de cirurgia e tudo mais. Mas nós entendemos na nossa casa que, diante de tudo o que ela fez por nós, agora nós precisamos retribuir isso. Nós precisamos retribuir o amor que nossas mães dão a nós. Talvez a gente não retribua da mesma forma, ou seja, a gente não retribui da mesma grandeza que as mães nos dão, é verdade? Porque o amor de mãe é muito grande. A maneira da nossa retribuição vai ser de acordo com as nossas limitações, é verdade. Mas nós estamos entendendo, então, que isso precisa ser retribuído. Precisamos cuidar de nossas mães. Precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso lar. Precisamos cuidar dos necessitados que se encontram na igreja. Porque a mãe também são pessoas frágeis,
São pessoas que necessitam da glória do Senhor, precisam de nossas orações. Nós precisamos cuidá-las também, da mesma forma que elas cuidam de nós. Não sei se você hoje passou o Dia das Mães com a sua mãe. Eu somente mandei mensagens a ela, não pude estar com ela hoje. Mas se você tem a oportunidade de passar com a sua mãe, agradeça a Deus. Agradeça a Deus diante de todas as impossibilidades que está tendo, na verdade, com o coronavírus. Mas agradeça a Deus pelas pessoas que prezam pelas nossas vidas. E as pessoas que prezam pelas nossas vidas, as primeiras pessoas que prezam pelas nossas vidas são os nossos pais e as nossas mães. Por isso, precisamos honrá-los. Precisamos da mesma forma retribuir tudo o que eles fizeram a nós, especialmente as orações de nossas mães, que muitas delas foram atendidas. E que possamos então agradecer ao Senhor pela vida daquelas que estão à nossa volta. Mães, se sintam abençoadas por Deus, pois o Senhor sempre vai atender às suas orações, sempre vai ouvir as suas orações, principalmente aquelas orações destinadas a seus filhos e os da casa. Que o Senhor abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém. Amém.